E nós vamos ver juntos aí a parte de química, beleza? Não, não, gente, química, porra, já entrei em sala, ninguém já falando, não. Gente, química é muito fácil, é simples. Olha só, quem me conhece sabe que eu tenho por hábito falar rápido, mas eu tenho boa vontade de ensinar. Tá? Então, se você não entender, levanta a mão, questiona, que eu explico de outra maneira, rápido, mas de outra maneira até você aprender. Se você conversar comigo fora de sala, você quer entrar? Pode entrar. Se quiser sentar, pode ficar à vontade. Se você conversar comigo fora de sala, tu vai perceber que eu falo devagar fora de sala. Mas aqui eu não estou conversando, aqui eu estou trabalhando, certo? E se eu te ensinar devagar, você naturalmente vai aprender devagar e vai começar a pensar em gabaritar questões devagar. E esse aluno, normalmente, ele não passa no vestibular. Lembra, passa no vestibular quem gabarita mais itens, quem faz certo e quem faz rápido. Então, eu vou te explicar rápido, você vai começar a pensar rápido e vai começar a questionar e começar a gabaritar rápido. Prova do Enem. Você tem, em média, 3 minutos por questão. Se você não fizer cada questão, em média, no máximo, em 3 minutos, você não consegue fechar a prova. Então, a gente tem que treinar exatamente isso. É conhecimento e velocidade. Beleza? Então, mais uma vez, não entendeu? Questiona que eu explico de outra maneira, rápido, mas de outra maneira até você aprender. Legal? Belezinha? Legal? Então, lá. Gente, nós vamos começar aí com a parte físico-química. Vocês têm 2 professores de química. Eu vou dar 2 aulas por semana, tá? E o Fábio, vocês vão conhecer o Fábio amanhã, tá? Também conhecido como Homem Sem Sombra, né? Ele vai dar uma aula por semana. Por que Homem Sem Sombra? Bom, vocês vão perceber isso amanhã quando ele entrar em sala. Se você olhar para ele virado de frente para você ou virado de lado, você não vai notar diferença alguma. Ele não pesa nada, ele pesa meio quilo, por isso Homem Sem Sombra. Vocês vão perceber isso amanhã, ok? Então a gente vai começar aí com a parte físico-química. Físico-química. Bom, meu nome, como eu falei aqui, é Nildo, tá? Dou aula de química, e eu já apaguei isso aqui, eu não costumo manter isso aqui não para a gente economizar espaço, legal? Então olha só, nós vamos começar então com a parte de solução, falando sobre soluções. Me ajuda aí, vamos lá. O que você acha que é uma solução? Água salgada é uma solução? Claro que é. Água doce é uma solução? Claro que é. Água com areia é uma solução? Essa não. Por que água com areia não é uma solução? Porque a areia não se dissolve o quê? Na água. Então, como a areia não se dissolve na água... Está muito rápido? Eu acho que está rápido? Eu estou segurando a onda bem devagar para não exagerar, para não assustar de imediato. Mas vocês vão acostumar. Gente, volto a repetir. Daqui a mais ou menos 1 ou 2 semanas, vocês vão achar a coisa mais natural do mundo, vocês vão acompanhar a velocidade, eu quero realmente que vocês treinem conhecimento e velocidade. Não adianta só conhecimento. De novo, se eu explicar devagar, vocês vão aprender devagar e vão gabaritar devagar. Vocês vão aprender, mas dessa maneira você não vai passar no vestibular. Aí eu estaria te enganando se eu fizesse dessa maneira, legal? Então tem que ensinar rápido, você tem que aprender rápido, tem que gabaritar rápido, ok? Vamos lá. Por que água com areia não é uma solução? Porque a areia não se dissolve o quê? Na água. Se você misturar água com areia, a água fica em cima, a areia fica onde? Embaixo. Quantos aspectos, quantas fases eu vou ter? 2 fases. E 2 fases é uma mistura heterogênea. E mistura heterogênea não é uma solução. Por conceito de definição, para ser solução tem que ser uma mistura o quê? Homogênea. Bota isso no caderno rapidinho. Vamos lá. Solução é uma mistura homogênea. Lembra? O que é homogêneo? Lembra? Homo quer dizer o quê? Igual. Por que a porra do nome do sabão em pó chama-se homo? Porque ele deixa a roupa com aspecto branquinho, aspecto limpinho, aspecto igual. Homo quer dizer igual. Beleza? Então, homogêneo quer dizer o quê? Uma só fase, um único aspecto, aspectos iguais, homo quer dizer igual. Beleza? Todo mundo, para efeito vestibular, sabe que uma solução é mistura homogênea. Bom, todo mundo sabe também que a solução é dividida em 2 partes. Quais são as 2 partes? Soluto e solvente. Tá aqui, ó. Soluto e solvente. O que pouca gente sabe é que esse soluto e esse solvente possuem outras denominações. E isso vale a pena você anotar, beleza? O soluto também pode ser chamado de disperso. E o solvente pode também ser chamado de dispersante ou dispergente. Então lá. Então é fundamental tu saber discernir numa solução quem é o soluto do solvente. Exemplo. Se eu tenho água salgada, pessoal, na água salgada o sal é o quê? Soluto e a água é o quê? Tanto é verdade que a água é chamada de solvente universal. Galera, pergunta. A água dissolve tudo? Sim ou não? Não. Então, se a água não dissolve tudo, ela pode ser chamada de solvente universal? Pode ou não pode? Claro que pode. Olha lá. Ela não dissolve tudo, mas ela é chamada assim de solvente universal. Por 2 motivos. Primeiro, é a substância que dissolve a maioria das outras. E segundo, é o solvente que você encontra uma abundância por aí. Você encontra água em qualquer lugar. Então, por esse motivo, a água é sim chamada de solvente universal, mesmo ela não dissolvendo tudo. Tá claro isso? Olha lá. Pergunta aí da prova do UNB. A água como solvente universal, numa solução, ela será sempre o solvente. Certo ou errado? Água não é solvente universal? Então, numa solução, ela vai ser sempre solvente? Sim ou não? Não, claro que não. Apesar de ser chamado solvente universal, nem sempre ela será o solvente.
Pessoal, toda solução do tipo sólido-líquido, o sólido será soluto e o líquido será solvente. Mas, e se eu tiver uma solução do tipo líquidos miscíveis? Exemplo, quem aqui gosta de tomar uma cachaça, pessoal? Só eu? Ó, 2, já tem 2. Olha lá, já dá pra fazer um time. 2 já é um time. Olha lá. Pessoal, vamos lá. Cachaça é álcool puro? Não. De um modo geral, mistura de álcool e quê? E água. A cachaça mais famosa que nós temos chama-se 51. Por quê? Porque no início ela tinha 51% de álcool e 49% de água. Hoje o teor alcoólico da 51 não é mais 51%, hoje é 38%. Mas no início era 51%, que deu origem, inclusive, ao nome de registro. Legal? Bom, se eu tiver cachaça, então, que é mistura de água e álcool, quando você olha para a cachaça, você consegue visualizar essa parte álcool, essa parte água? Não. São 2 líquidos miscíveis. Ou seja, você tem um aspecto, uma única fase, é uma mistura homogênea. Consequentemente, a cachaça é uma o quê? Solução. Se ela é uma solução, vai ter soluto, vai ter o quê? Solvente. Pergunta, na cachaça, quem é o solvente? Resposta, depende. Se os 2 líquidos são miscíveis, o solvente é o que está em maior o quê? Quantidade. E o que tiver em menor quantidade vai ser o quê? Soluto ou disperso. Tá claro isso? Então, se eu misturar 2 litros de álcool e 1 litro de água, quem é o solvente? Álcool está em maior quantidade. E a água em menor quantidade vai ser o soluto, mesmo sendo chamado a água de solvente universal. Nesse caso, ela seria o soluto, porque ela estaria em menor quantidade. Tá claro isso? Fala. Miscíveis. Miscíveis quer dizer que se misturam. Legal? E immiscível que não se misturam. Ok? Na separação de mistura, o Fábio, pouca sombra, vai falar isso para vocês direitinho. Olha lá. Quando estiver falando de separação de misturas. Ok? Pessoal, então vamos lá. Muita gente pensa que só existe solução líquida. Só tem solução líquida? Claro que não. Tem solução gasosa, pessoal? Mistura 2 gases diferentes. Mistura gás oxigênio e gás ozônio. Misturando os 2 gases, quantos aspectos a gente vai ter? Um só. Ou seja, vai ser uma mistura homogênea, ter uma única fase, vai ser uma solução gasosa. Pergunta, na mistura de 2 gases, quem é o solvente? Como eu acabei de falar, o que tiver em maior o quê? E o que tiver em menor quantidade vai ser o soluto ou disperso. Beleza? Pergunta, ar atmosférico é uma solução? Sim ou não? Não. Porque o ar atmosférico tem poeira, tem partículas sólidas em suspensão. Se você ficar 2 dias sem limpar o móvel da sua casa, na hora que você passar a mão, sua mão está toda empoeirada. Essa poeira vem de onde? Do ar atmosférico. Então, observe que no ar atmosférico, além da mistura gasosa, tem partículas sólidas de suspensão. O que prova que o ar atmosférico não tem uma única fase, tem mais de uma fase. Ar atmosférico é uma mistura heterogênea. Se é heterogênea, não é uma solução. Tá claro isso? Agora, e se eu falar em ar atmosférico filtrado? É uma solução? É, porque na filtração está tirando o quê? O pó, que é partícula sólida de suspensão. Então, pergunta, quem é o solvente no ar atmosférico filtrado? Como eu acabei de falar, é aquele que tiver em maior o quê? Qual é a substância que está em maior percentual no ar atmosférico filtrado? Quem é? Qual o gás que tem maior proporção na atmosfera, pessoal? Hã? A maioria das pessoas pensa isso. O oxigênio, não é. O oxigênio é quase 21%. Isso aí, nitrogênio é 78%. 78% é nitrogênio. Quase tudo que a gente joga para dentro quando respira é nitrogênio. Só que o nitrogênio não faz bem à nossa saúde, faz mal. Nós temos que eliminar o nitrogênio do nosso organismo. Como é que a gente elimina o nitrogênio do nosso organismo? Mijando, isso aí. A gente mija ureia, e a ureia é um composto nitrogenado. Pessoal, alguém aqui bebe pouca água? Você bebe pouca água? Legal. Quem bebe muita água aqui? Tu bebe muita água? Vai ao banheiro do lado dela. Olha para a urina dela para você ver só. A urina dela é bem amarelo, escuro, bem concentrado, não é? Ou seja, enquanto que a sua que bebe muita água, a sua urina com certeza é muito mais clara do que a dela. Por quê? Porque como você bebe muita água, você dilui muito mais o nitrogênio. Tá? Muito mais facilmente você vai ficar doente do que ela. Pessoal, uma das maneiras que nós temos de eliminar a toxina do organismo é bebendo o quê? Água. Gente, quanto mais água você bebe, teoricamente mais saudável você fica. Tá? Então beba bastante água, porque dessa maneira você consegue diluir bastante o nitrogênio e as toxinas são eliminadas com mais facilidade. Então beba com certeza bastante água. Beleza? Bom, agora pergunta. Todo mundo pensa que solução, gente, só tem líquida, só tem solução gasosa. Existe solução sólida? Sim. No caso do ar atmosférico filtrado, o nitrogênio é o solvente, da maior quantidade. E todos os demais gases são solutos ou dispersos. Agora, e solução sólida? Alguém aqui na sala tem uma peça de ouro? Ah, minha aliança. Olha lá. Pergunta, isso aqui é substância pura? Isso é ouro puro? Não. Ouro 18 não é ouro puro. O ouro puro é ouro 24 quilates. Só que o ouro 24 quilates, que é ouro puro, ele tem pouco valor como joia. Por quê? Porque o ouro puro é um metal mole, ele é maleável, quebradiço. Antigamente, no Velho Oeste, para saber se era ouro ou não, o que o gringo fazia? Mordia. Se ele conseguisse amassar um pouco, era o quê? Ouro. Se ele não conseguisse amassar um pouco, não era ouro, era pirita, que é o que eles chamavam de ouro dos tolos, que é o sulfeto ferroso, FS,
que quimicamente, visualmente, ele é muito parecido com o ouro. Só que ele reage muito rápido, corrói, oxida e acaba muito rápido. Então, na realidade, eu chamava isso de ouro dos tolos para poder enganar as pessoas que não tinham conhecimento com relação a isso. Legal? Então, para isso, o que eles fazem? Ouro 18. Isso é uma liga metálica que contém 75% de ouro e 25% de cobre ou de prata, ou uma mistura de cobre e prata. Primeiro, dá uma dureza maior ao metal. Saúde. E segundo, fica mais barato, muito mais fácil trabalhar com material mais barato, você vai gastar menos. Conclusão, isso aqui é uma substância pura ou é uma mistura? É uma mistura, mas quando você olha para essa merda, saúde, quando você olha para isso aqui, quantos aspectos você visualiza? Vamos só. Ou seja, aqui eu tenho uma única fase, isso então é uma mistura homogênea, consequentemente é uma solução gasosa. Pergunta, quem é o solvente nessa solução gasosa? É o ouro, por quê? Porque está em maior quantidade. E o cobre e a prata, que estão em menor quantidade aqui, vão ser o soluto ou disperso. Já percebeu que existe ouro de colorações diferentes? Aquele mais avermelhado contém mais o quê? Cobre. Mais esbranquiçado tem mais prata. Mais amarelo fosco tem mais ouro. Ou seja, isso aqui é uma mistura, e como tem uma única fase, um único aspecto, é uma mistura homogênea, é uma solução gasosa. Resumindo isso, pessoal, olha só. Por que eu falei isso tudo? Para deixar uma coisa bem clara. Não interessa o estado de agregação. Se é sólido, líquido, gasoso, não interessa. Para ser uma solução tem que ser uma mistura o quê? Homogênea tem que ter uma única fase, um único aspecto. De novo, toda solução do tipo sólido-líquido, o sólido será o quê? Soluto, e o líquido será o quê? Solvente. Agora, toda solução do tipo miscíveis, que se misturam, lembra, o solvente maior quantidade e o soluto menor quantidade. Tá claro isso? Belezinha? Bom, essa é a parte simples do negócio. A parte que vai complicar um pouquinho mais vem agora. Pega o seu caderno, anota no caderno, coloca no caderno aí. Coeficiente de solubilidade. Vamos lá. Então escreva assim, ó, coeficiente de solubilidade. Olha lá, coeficiente de solubilidade. Sigla CS. Belezinha? Vamos lá. Pessoal, alguém aqui na sala gosta de café? Eu sou viciado em café. Eu tenho alguns vícios na minha vida. Um deles cerveja, deu para perceber no início da aula, né? E outro café. Eu adoro um cafezinho. Bom, se você colocar muito açúcar no café, você consegue dissolver todo o açúcar? Sim ou não? Não. Se você colocar uma quantidade excessiva de açúcar, não adianta ficar mexendo. Você pode botar no liquidificador se você quiser, bater no liquidificador que nem assim o açúcar dissolve. Isso aí. Então, toda vez que você dissolve um soluto num solvente, existe sempre um limite de solubilidade, chamado exatamente isso, de coeficiente de solubilidade. Olha lá, pergunta, se você botar muito açúcar no café, a ponto de parecer açúcar no fundo do copo, o que você poderia fazer para retirar e dissolver o açúcar do fundo do copo? Ou você coloca mais café ou mais água, alterando a quantidade de solvente, beleza? E se você não tem como fazer isso, uma outra maneira de você dissolver o açúcar do copo seria o quê? Aquecendo, ou seja, alterando a temperatura. Então, toda vez que ele fornece a solubilidade de um soluto, seja sal, açúcar ou cafeína, não interessa, no vestibular, ele é obrigado a fixar duas coisas. O quê? A temperatura e a quantidade de solvente. No vestibular, certamente a quantidade de água. Se ele alterar a temperatura ou alterar a quantidade de água, ele altera a solubilidade do soluto que você vai trabalhar no vestibular. Beleza? Puxa uma setinha, anota o conceito, que eu vou explicar tudo isso em cima do conceito, beleza? Puxa uma seta e anota esse conceito aí. Vamos lá. Então escreva assim, ó. Coeficiente de solubilidade. Puxa uma seta e coloca aí. Escreva assim, ó. Indica a quantidade máxima de soluto. Indica a quantidade máxima de soluto capaz de ser dissolvida. Indica a quantidade máxima de soluto capaz de ser dissolvida a uma dada temperatura. Capaz de ser dissolvida a uma dada temperatura numa quantidade padrão de solvente. Estou repetindo. Indica a quantidade máxima de soluto capaz de ser dissolvida a uma dada temperatura numa quantidade padrão de solvente. Numa quantidade padrão de solvente. Numa quantidade padrão de solvente. Beleza? A uma dada temperatura, numa quantidade padrão de solvente. Ponto final. Tranquilo? Vamos dar um exemplo aqui para você entender isso legal. Olha só, anota esse exemplo aqui no seu caderno, que é o conceito disso aqui, tudo em cima desse exemplo. Olha só, se eu virar para você e falar isso aqui para você, que o coeficiente de solubilidade, vamos pegar aqui o nitrito de potássio, por exemplo, KNO2, é, por exemplo, de 13,3 gramas barra 100 gramas a temperatura de 25 graus. Pessoal, toda vez que isso for fornecido no vestibular para você, ele vai ser fornecido exatamente dessa maneira. Tantos gramas barra tantos gramas a temperatura tal.
Isso quer dizer o quê? Como eu acabei de estar aí no conceito, isso aqui indica a quantidade máxima do soluto. Vestibular certamente vai ser um sal ou um açúcar, raramente cai uma cafeína também, que pode ser um exemplo, tá? Capaz de ser dissolvida a uma dada o quê? Temperatura e numa quantidade padrão de solvente, que na sua prova certamente, não tenha dúvida nenhuma, o solvente deve ser o quê? A água. Pessoal, isso aqui quer dizer o quê? Que nessa temperatura, nessa quantidade de água, a quantidade máxima limite desse sal que ele consegue dissolver é quanto? 3,3, nem um grão além disso aqui. Beleza? Vamos pegar aqui algumas situações, exemplo e problema para você entender em cima disso. Olha só. Primeira situação. Se eu pegar aqui um recipiente, colocar aqui 100 gramas de água, temperatura de 25 graus. Se eu adicionar essa merda, olha só, 10 gramas de nitrito de potássio cai na 2. Pessoal, me responde rápido. Desses 10 gramas que eu estou adicionando nessa situação, eu vou conseguir dissolver quanto desses 10? Tudo. Essa situação aqui não é exatamente essa. E nessa situação, qual o máximo desse sal que ele consegue dissolver? Porra, eu botei 10 para dissolver tudo. Pergunta, quantos gramas a mais, além dos 10, eu conseguiria dissolver? Mais 3,3, que quando somado com os 10 é totalizar a quantidade máxima permitida nas condições pré-estabelecidas. Então observe que essa solução que aqui está, depois de ter dissolvido os 10, ela ainda consegue dissolver mais. Quanto? Não interessa. Se ela consegue dissolver um pouco mais, é porque ela não atingiu ainda o limite da solubilidade. Se ela não atingiu ainda o seu limite, por esse motivo, isso é classificado como sendo uma solução o quê? Insaturada. Isso aí. Legal, se liga nessa. O que é uma solução insaturada? In quer dizer o quê? Que não. Quer dizer que ela não saturou ainda, ela não atingiu ainda o seu limite. Então o que é uma solução insaturada? Já dissolveu tudo? Poderia ou pode dissolver um pouco mais? Pode dissolver um pouco mais. Interessa quanto? Não, por enquanto ainda não. Beleza? Segunda situação, problema. Vamos lá, se liga nisso aqui. Se eu pegar aqui uma segunda situação, se eu colocar aqui agora, olha só, 100 gramas de água, temperatura novamente de 25 graus, se eu adicionar nessa bodega aqui agora, olha só, 20 gramas de nitrito de potássio cai no 2. Me responde rápido, pessoal. Desses 20 gramas que eu estou adicionando aqui, eu vou conseguir dissolver quanto dos 20? 3,3, cara, as condições são as mesmas, olha só. Então, nessas condições, o máximo que eu consigo dissolver é isso aqui. Coloquei 20, dos 20 vou dissolver 3,3, e a diferença que eu não vou conseguir dissolver vai bater, então, no fundo do recipiente, formando aqui o que nós chamamos de corpo de fundo, o corpo de chão. Galera, me responde rápido. Nessa situação, quantos gramas de corpo de fundo serão formados aqui? 6,7. Por que 6,7? Porque ele botou 20 gramas, dos 20, ele só vai dissolver 3,3. A diferença não vai ser dissolvido e vai formar, então, 6,7 gramas de corpo de fundo. Galera, pergunta. Depois de tudo isso, depois de ter colocado os 20 gramas aqui dentro, após ter dissolvido os 3,3 e após ter formado 6,7 gramas de corpo de fundo, depois de tudo isso, se eu soltar mais um grãozinho desse sal aqui em cima, esse grãozinho vai ser dissolvido? Não. Vai formar mais um grão de quê? De corpo de fundo. Então, observe você que essa solução aqui em cima já dissolveu tudo que poderia, não consegue dissolver nenhum grão além do que já dissolveu. Se ela já dissolveu tudo que poderia, é porque ela já atingiu o seu limite. E se ela já atingiu o seu limite, por esse motivo, isso aqui é uma solução o quê? Saturada. Beleza? Vamos lá. Questão do vestibular do Enem. Me responde rápido. Olha só. Toda e qualquer solução com corpo de fundo obrigatoriamente será uma solução saturada. Certo ou errado? Certo ou errado? Olha o português. Toda e qualquer solução com corpo de fundo obrigatoriamente será saturada. Certo ou errado? Certo, pessoal. Nem pensa duas vezes no vestibular. Apareceu o corpo de fundo, obrigatoriamente a solução vai ser o quê? Saturada. Por quê? O que é uma solução saturada? Aquela que já atingiu o seu quê? Limite. E não consegue dissolver nenhum grão além do que já dissolveu. Ou seja, se ela já atingiu o seu limite, tudo aquilo que passou do limite bateu no fundo do recipiente. Então nem pensa duas vezes no vestibular. Está fazendo prova, apareceu uma solução, ela apresenta corpo de fundo, obrigatoriamente ela vai ser o quê? Saturada. Tá claro isso? Recapitula rápido, vamos lá. O que é uma solução insaturada? É aquela que não atingiu o seu quê? Limite, consegue dissolver mais, não é? Lembra, saturou. Se ela saturou, porque ela atingiu o seu quê? E não consegue dissolver nenhum grão além do que já dissolveu, beleza? Lembra, se tem corpo de fundo, obrigatoriamente ela vai ser o quê? Participa, pessoal, me ajuda, vamos lá. Para ser saturado tem que ter corpo de fundo, não é? Não, não foi isso que eu falei o contrário. Olha só, se liga nisso aqui, olha só. Se eu tenho aqui, terceira situação, se eu colocar aqui novamente 100 gramas de água, temperatura de novo, de 25 graus, vamos lá. Se eu adicionar essa merda, quanto agora? Quanto? 13,3 gramas de nitrito de potássio cai no 2. Pessoal, pergunta. Desses 13,3 que eu estou adicionando aqui, eu vou conseguir dissolver quanto disso aqui? Tudo. Vou conseguir dissolver tudo. Agora pergunta. Após ter dissolvido tudo isso, se eu soltar mais um grãozinho desse sal, esse grãozinho vai ser dissolvido? Não. Aí formaria um grão de corpo de quê? Então observe que antes de soltar esse grãozinho, essa solução aqui já atingiu o seu limite.
E se ela já atingiu o seu limite, por esse motivo, isso aqui também vai ser uma solução o quê? Saturada. Só que isso aqui vai ser uma solução saturada sem corpo de quê? Isso, então para rapidinho, olha para cá. Lembra? Tem corpo de fundo, obrigatoriamente ela vai ser o quê? Mas vamos lá, para ser saturado tem que ter corpo de fundo? Não, por quê? Porque ele pode colocar a quantidade do sal no limite exato da saturação. E se ele assim fizer, ele tem uma solução saturada e ela não vai apresentar corpo de fundo. Tá claro isso? Galera, um erro comum na prova do Enem, que todo mundo praticamente erra, e se você prestar atenção aqui agora, você não vai cometer esse erro. Para rapidinho, olha para mim, jogo rápido. Dá uma olhada nisso aqui. Se eu virar para você e falar isso para você, olha aqui. Isto aqui é uma solução saturada que apresenta corpo de fundo, certo ou errado? Vamos lá. Isto é uma solução saturada com corpo de fundo, certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Por que errado? Porque para ser solução, tem que ser o quê? Uma mistura? Então, cuidado. Isto aqui não é uma solução saturada. Aqui tem uma solução saturada. Quando eu falo em solução saturada, o corpo de fundo não faz parte da solução. É a mesma coisa eu virar para você e falar para você, eu de óculos. O óculos faz parte de mim? Não. É eu mais o... São duas coisas diferentes, beleza? Quando eu falo em solução saturada com o corpo de fundo, se liga nessa. O corpo de fundo não faz parte de quê? Da solução. Porque se assim fizesse, o conceito de solução estaria errado. Beleza? Lembra, para ser uma solução tem que ser uma mistura o quê? Homogênea. Então, se ele falar no vestibular que isto aqui é uma solução saturada com corpo de fundo, certo ou errado? Errado. Isso aqui não é uma solução saturada com corpo de fundo. Aqui tem uma solução saturada que é isso aqui. E o corpo de fundo não faz parte da solução. Tá claro isso? Então, mais uma vez, isso aqui é uma solução saturada? Não. Aqui tem uma solução saturada, que é essa partezinha aqui de cima, onde o sal foi dissolvido no seu limite de solubilidade. Tá claro esse português? Cuidado com o português na hora da prova. Eu odeio português, mas ele é fundamental na hora da prova do Enem. Beleza? Todo mundo aqui só vai fazer o Enem ou vocês vão fazer a prova da UNB também? Vestibular da UNB? Os dois? Beleza. Então, toda vez que eu puder mencionar de um ou mencionar do outro, eu vou separar. Gente, o Enem faz isso, o UNB faz isso, eu vou tentar fazer isso. Legal? Belezinha? Então, lá. Então, todo mundo ficou claro? Todo mundo entendeu esse detalhe que eu falei? Belezinha. Pessoal, existe uma terceira solução chamada solução supersaturada. Vamos lá. Qual é o seu nome? O que você acha que é uma solução supersaturada? Isso quer dizer o quê? Pode ter corpo de fundo? De jeito nenhum. Pessoal, bota na cabeça. Se tem corpo de fundo, obrigatoriamente, sem exceção, ela vai ser o quê? Ela vai ser saturada. Legal? Como é que você obtém uma solução saturada? Escuta essa, pessoal. Uma solução supersaturada você obtém da seguinte maneira. Você pega uma solução saturada com corpo de fundo e faz o quê? Aquece. Para que você vai aquecer? Para dissolver o quê? O corpo de fundo. Depois que você aquecer e dissolver esse corpo de fundo, você vai pegar essa solução e vai deixá-la numa bancada esfriar bem lentamente. Ela vai esfriar lentamente e vai atingir novamente a temperatura original. E na hora que você atingir a temperatura original, se você olhar para a solução, ela não vai apresentar corpo de fundo. Ou seja, você vai forjar uma situação de aquecer, fazendo com que ela dissolva além do que deveria, e vai deixá-la esfriar lentamente até voltar à temperatura original. E quando isso ocorrer, você vai observar que ela não vai ter corpo de fundo. Ou seja, tu vai forjar uma situação para que ela dissolva além do que deveria. Agora a pergunta é, se ela foi além do que deveria, ela é uma solução estável ou é uma solução instável? Instável. Conclusão, pessoal, se essa solução é instável, isso quer dizer o quê? Que qualquer perturbação no sistema, um peteleco, um esbarrão, uma variação rápida de temperatura, gente, vai precipitar e todo aquele excedente que dissolveu e que não deveria ter dissolvido nessa temperatura, volta a precipitar e volta a formar corpo de fundo de novo. E se ela volta a formar corpo de fundo de novo, a solução volta a ser o quê? Saturada, porque essa é estável. Tal qual a insaturada também é estável. Lembra, a única instável é a supersaturada. Para ficar mais fácil e não ter possibilidade de você não ter entendido, um exemplo muito comum, alguém aqui na sala costuma tomar mel? Alguém já comprou mel? O mel é uma solução supersaturada. Pega o mel, deixa em cima da geladeira 2, 3 semanas sem mexer nele. Na hora que você for pegar nesse mel, você vai observar o que no fundo do recipiente? Cristal de açúcar, vai ter corpo de fundo. E se vai ter corpo de fundo, a solução vai ser uma solução o quê? Saturada. O que você faz para retirar o açúcar do fundo do recipiente, lá na garrafinha de mel? O que você faz? Aquece ela em banho-maria para dissolver o corpo de fundo e depois dela esfriar lentamente até voltar à temperatura ambiente. E quando isso ocorre, você observa que não mais tem mais corpo de fundo. Se não tem mais corpo de fundo, você fez com que ela dissolvesse além do que deveria, e se ela foi além do que deveria, ela é uma solução super o quê? Saturada. Agora, mais uma vez, essa solução super saturada, ela é estável ou é instável? Se ela é instável, qualquer perturbação no sistema voltaria a aparecer corpo de quê?
E se volta a aparecer corpo de fundo, ela volta a ser o quê? Então, o item da prova do Enem, vamos lá, diz pra mim. Toda e qualquer solução supersaturada, a tendência dela é de voltar a ser o quê? Saturada com o quê? Corpo de fundo, porque essa é estável, tal qual essa também é estável. Lembra, a única instável é a supersaturada. Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Quem é que tem namorado? Tem namorado? Você tem namorado? Posso pegar como exemplo? Participa, me ajuda? Imagina que seu namorado insaturou. Isso quer dizer o quê? Não ri não, o namorado dela, pô, tá indo lá. Se o seu namorado insaturou, isso quer dizer o quê? Que ele não atingiu o seu o quê? Limite, quer dizer que ele aguenta mais no couro ainda, olha lá. Imagina agora que ele saturou. Se ele saturou, isso quer dizer o quê? Que ele atingiu o quê? O limite. Ou seja, ele tá acabadão, não aguenta mais nada, não é? Gente, olha a cara de satisfação estampada no rosto dela agora, olha só. Imagina que ele super saturou, isso quer dizer o quê? Que ele passou do... Não só ele morreu, como ele fez você morrer também. Ele passou, o que não é normal, não é? É, não é? Deixa pra lá, olha lá. Pessoal, conclusão. Supersaturar uma solução não é uma coisa natural. Você não encontra por aí de agarra na rua uma solução supersaturada. Não é normal ele passar do limite. Olha lá, eu que sou casado, eu sei bem disso. Deixa pra lá, olha lá, ia falar besteira. Olha lá. Bom, mas eu acho que você entendeu. Olha lá. É exatamente isso. Quem é o limite no meu exemplo aqui? Não é 13,3? Então, se nessas condições ele colocar abaixo disso, ela não atingiu o limite, ela é o quê? Insaturada. Se nessas condições ele sofrer exatamente isso, atingiu o limite, ela é o quê? Agora, se nessas condições ele conseguir fazer com que ela dissolva além disso, ela ultrapassou o limite, vai ser uma solução super... Bota uma coisa na cabeça. Se tem corpo de fundo, obrigatoriamente, sem exceção, a solução vai ser o quê? Saturada. A supersaturada não pode ter corpo de fundo. Tá claro isso? Belezinha? Todos entenderam o raciocínio? Vamos ver? Primeira questão. Anota a primeira questão que eu vou digitar aí. Vamos lá. Vocês querem copiar isso aí ou não precisa? Pessoal, se vocês quiserem, vocês podem ver a filmagem à vontade. Quer pegar celular, fotografar, fotógrafo, que vocês quiserem também, não tem problema nenhum. Beleza? Legal? Tu tá ruim, né? Tu vai morrer, desgraça. Desse jeito tu vai morrer. Olha lá, olha lá. Caraca, tu já viu como é que tá teu olho? Tá vermelhão. Isso é o quê? Ressaca? Não, droga. Hã? É alergia? E com ar-condicionado, quando a gente colocar, não vai complicar, não? Que merda. É mesmo? Procura ficar no local mais afastado do ar, tá? Vê se a gente... Vamos ver se eu consigo direcionar o ar na minha cabeça aqui em cima, que eu adoro ar-condicionado. Beleza, legal. Posso começar então? Pode ser? Anota a primeira questão aí, pessoal. Vamos lá. Então escreva assim, ó. Misturou-se 20 gramas de um sal. Misturou-se 20 gramas de um sal em 25 gramas de água. Em 25 gramas de água na temperatura de 20 graus. Misturou-se 20 gramas de um sal em 25 gramas de água na temperatura de 20 graus. Ponto. Na temperatura de 20 graus. Ponto. O sistema resultou heterogêneo. Calma aí. Devagar, pessoal. Calma lá. Misturou-se 20 gramas de um sal em 25 gramas de água na temperatura de 20 graus. Na temperatura de 20 graus. Ponto. Posso dar uma sugestão? Tudo aquilo que você conseguir abreviar, abrevia. Estou falando isso pelo seguinte, porque ano que vem eu espero que vocês estejam na universidade. E na universidade, professor nenhum vai repetir nada para vocês. Deixa eu terminar, o problema eu não terminei ainda não. E outra, não necessariamente ele vai falar mais devagar do que eu, provavelmente ele vai falar mais rápido que eu, e não necessariamente... Deixa eu terminar, não terminei ainda a complicação. E não necessariamente ele vai ditar em português, ainda tem esse detalhe. Na UNB, eu espero que vocês estejam na UNB ou em qualquer federal, o que mais existe é professor estrangeiro. Eu tive aula com um cara que o nome do cara era Saladincho Ucraniano. Tudo bem, foi há 25 anos atrás. Está repleto de estrangeiro na UNB dando aula. O cara dava aula de matemática. O nome do cara era Saladincho Ucraniano. Ele era indiano e falava uma mistura de inglês com sotaque indiano que a gente não entendia porra nenhuma do que ele falava. Não, então eu tô falando... Gente, eu tô falando sério. Quando eu tô falando rápido com você, e você vai conversar comigo do lado de fora, ver que eu falo devagar e falo baixo. Quando eu tô falando rápido, é para tentar te treinar com relação a isso. O que vocês puderem abreviar e ganhar tempo, ganhem. Porque senão ano que vem vocês vão se perder. Por que eu estou falando isso? Bom, se alguém aqui já fez um curso superior, já fez um curso superior, não? A gente que é mais velho, a gente já fez também? Bom, o semestre que mais as pessoas reprovam é o mais fácil que é o primeiro. É disparado o semestre que mais ninguém reprova na universidade, é o primeiro semestre. Por quê? Porque você não está acostumado com a universidade. Como você não está acostumado, acha, cara, o professor não ensina, então eu só vou estudar quando ele ensinar. E aí cai a ficha porque ele não vai te ensinar.
Tu vai ter que aprender sozinho. Qual é a diferença de uma federal para uma particular? Porque na particular o cara é obrigado a te ensinar. Pô. Se ele não te ensinar, você vai mal a turma inteira, vai reprovar e vai ser demitido. Porque não vão criar uma segunda turma, e a universidade precisa daquilo ali para ganhar dinheiro. Na federal não tem isso. Na federal, uma turma de 40, ele reprova 38 sem problema nenhum. Não, meu Deus, não. Deus não tem nada a ver com ciência. Ele até atrapalha a ciência. Não tem nada a ver com ciência. Então eu estou falando isso pelo seguinte, bota na cabeça. O semestre que mais se reprova na universidade disparado é o primeiro. Por quê? Porque você não está acostumado com uma universidade. Então, o que você puder ganhar tempo, ganhe tempo em tudo. Porque lá isso vai fazer falta no teu tempo de estudo. Tá claro isso? Belezinha? Então vamos lá. Na temperatura de... na temperatura de 20 graus. Beleza. Então continua assim. O sistema resultou heterogêneo e por filtração... O sistema resultou heterogêneo e por filtração foram obtidos o sistema resultou heterogêneo, esquenta não, e por filtração foram obtidos 35 gramas de solução saturada, ponto. E por filtração foram obtidos 35 gramas de solução saturada. Ponto. E por filtração foram obtidos 35 gramas de solução saturada. Ponto. Agora eu tenho duas perguntas. Primeira pergunta, letra A, coloca aí. Primeira pergunta, letra A. Quantos gramas de corpo de fundo? Quantos gramas de corpo de fundo apresentava a mistura em questão? Quantos gramas de corpo de fundo apresentava a mistura em questão? Quantos gramas de corpo de fundo apresentava a mistura em questão? A mistura em questão. Quantos gramas de corpo de fundo apresentava a mistura em questão? E a segunda pergunta, letra B de bola. Vocês acostumam, não esquenta não. Vai entender sim, vai por mim. Vai entender sim, na sequência do negócio você vai entender, vai por mim. Olha lá. E a segunda pergunta, letra B de bola. Segunda pergunta, letra B de bola. Calcule o CS do sal. Letra B, calcule o CS do sal. Larga a letra A de mão, copia logo a B, senão tu vai perder as duas. Olha lá. Letra B, calcule o CS do sal a 20 graus. Calcule o CS do sal a 20 graus. Gente, vocês podem estar estranhando, mas vai por mim, daqui a 2 semanas vocês vão acompanhar da maneira mais natural do mundo e isso vai se tornar natural. Isso tem que se tornar natural. Calcule o CS do sal a 20 graus. Agora, antes de você começar a fazer, para rapidinho e olha para mim. Pessoal, olha só. Quando eu falo calcule o CS do sal, o que eu quero que você escreva? Quanto do sal foi dissolvido em quanto de água na temperatura de 20 graus. É isso que você vai escrever. Tá claro isso? Você tem 2 minutos para responder a questão. Pessoal, eu nunca vou dar mais de 3 minutos em questão nenhuma. Por mais complicado que você acha no início, no final você vai acostumar, porque é isso que você vai ter que fazer na prova do Enem. É no máximo 3 minutos por cada questão, não pode passar disso. Beleza? Para onde, meu irmão? Para onde? Já pegou? Beleza, legal. Olha lá, pessoal, tem 2 minutos para fazer. Tá ruim aí? Não, tá péssimo. Tá ruim. Legal. Pessoal, para aqueles que têm dificuldade em fazer, a sugestão, desenha. Se você lê o problema e desenhar o problema, fica muito mais fácil de você fazer. Lê o problema e desenha essa porra, desenha. Calma, senhor. Mais calmo do que eu sou? Não. Eu não sou. Muito péssimo em química, calma. Muito péssimo em química. É. Muito péssimo, horrivelmente. Mas você vai aprender. É só tentar. Já? Tudo bem? Posso? Dá licença. Deixa aí, legal. E tu nem desenhou, fez de cabeça, né? Se desenha, sai mais fácil ainda. Não se preocupa não que você vai se achar agora. Relaxa.
Deixei. Confio em você. Fez? Fez? Não? Fez lá? Sala pequena tem que espremer, né? A gente tem que passar para maior. Fala, meu irmão. Quer dizer, quanto do sal dissolve em quanto de água na temperatura de 20 graus. É isso que quer dizer? Não, não. Falei nada. Primeira na questão tem corpo de fundo, porra. Se tem corpo de fundo, ele não foi dissolvido. Entendeu? Fez? Fez? E aí? Não? Olha só. Pessoal, fazendo, olha só. Quem fez legal, quem não fez, acompanha comigo. Se você não entender, pergunta que eu repito de uma outra maneira até você entender. Rápido, mas de outra maneira até entender, beleza? Vem comigo. Você que diz que está perdidinha, você pode ler para mim? Eu vou te cortar, vou te interromper, beleza? Pessoal, se liga aí, vamos lá. Primeira questão. Pode ler pra gente aí, vamos lá. Misturou-se 20 gramas de sal e 25 gramas de água na temperatura de 20 graus. Legal. Continua. O sistema resultou. Oi? Na temperatura de 20 graus. Não, era 25 gramas de água. Tá. Continua. Para. O sistema resultou heterogêneo. Pessoal, pergunta. Se o sistema é heterogêneo, com certeza vai ter corpo de quê? Vai ter corpo de fundo. Todos concordam com isso? Se é heterogêneo, é porque tem mais uma fase, tem que ter corpo de fundo. É ou não é? E tu já sabe mais. Olha pra mim. Rapidinho. Se tem corpo de fundo, como você já viu aqui, obrigatoriamente a solução vai ser uma solução o quê? Isso. Então, se tem corpo de fundo, obrigatoriamente isso aqui é uma solução saturada. Interpretando essa merda aqui, isso quer dizer o quê? Que essa quantidade de água conseguiu dissolver todo esse sal? Não, uma parte sim, uma parte não. A parte do sal que não foi dissolvida formou corpo de fundo. E como você viu ali, se tem corpo de fundo, obrigatoriamente isso é uma solução saturada. Tá claro isso? Beleza? Continua. Para. Aí o que ela fez? Ela filtrou esta merda aqui. Ela fez uma filtração. Galera, todo mundo aqui já fez café utilizando um filtro de papel melita. Quando você faz café, a filtração retira o quê? O corpo de fundo. E aquela parte que não foi dissolvida. Ela é. Então, filtrando essa bodega aqui, tu retira o corpo de fundo. Olha pra mim. Se você retirar o corpo de fundo, o que vai sobrar? A solução o quê? Isso, vai sobrar a solução saturada. E está escrito na questão quanto de solução saturada vai sobrar. Lê aí, quanto? Isso aí, foram obtidos 35 gramas de solução saturada. Então, diz pra mim, que merda é essa? Que é isso? Isso aqui é água, mais o sal que foi dissolvido no seu limite. Porque se ela é saturada, foi dissolvido no limite. É ou não é? Pergunta, pessoal. Desses 35 gramas de solução saturada, a pergunta é, quantos gramas de água eu tenho dissolvido aqui? A mesma quantidade que eu coloquei no início. Gente, filtração retira água? Não, a água passa pela porosidade de qualquer papel de filtro. É ou não é? Filtração não retira água. Então a quantidade de água que tem lá foi a que eu coloquei aqui. Ou seja, quantos gramas de água eu tenho aqui? 25 gramas de água. Tá claro isso? Bom, agora a pergunta é, se eu tenho aqui 25 gramas de água, e além de água eu só tenho sal dissolvido, quantos gramas do sal foram dissolvidos no limite nesses 25 de água? 10. Por que 10? Porque 10 mais 25 dá quanto? Que é a massa da solução saturada. Entendeu o raciocínio? Legal? Então a primeira pergunta que eu fiz, letra A, o que eu perguntei na letra A? Quantos gramas de corpo de fundo apresentava a mistura em questão? Vamos lá. Quanto do sal eu coloquei aqui? Só que dos 20, eu só consegui dissolver quanto? Ué, se eu botei 20 e dos 20 só dissolvi 10, isso quer dizer que os outros 10 foi o que eu retirei onde? Na filtração, que é exatamente a massa do corpo de fundo. Entendeu o raciocínio? Todo mundo entendeu isso, pessoal? Óbvio. Coloquei 20 aqui, só que dos 20 só dissolvi 10, então a diferença foi exatamente os 10 gramas de corpo de fundo que eu retirei na filtração. Está aqui a resposta, a letra A. Alguma dúvida? Ninguém ia perguntar nada? Entendeu? Continua perdido ou está acompanhando? Legal. Agora, olha o que eu perguntei na letra B de bola. Na letra B, eu perguntei, calcule o CS do sal na temperatura de 20 graus. Olha para cá. O que é o CS? É quanto do sal ele dissolve em quanto de água naquela temperatura de 20 graus que eu quero. Vamos lá, só olha para cá. Quanto do sal ele vai conseguir dissolver? 10 gramas. Isso em quanto de água? Em 25 gramas. Isso aqui temperatura? 20 graus. Está aqui o CS do sal. Ô, pessoal, escuta isso que eu vou dizer para você. Para rapidinho, olha para cá. Teve uma questão da prova do Enem muito parecida com essa,
que um aluno meu fez e na hora de responder, ele disse que a resposta não era 10, ele disse que a resposta era 40. E ele errou a questão. Porque a resposta dessa merda não é 40, a resposta é quanto? 10. Olha só o que ele fez. Olha para mim, vamos lá. Se isso é o máximo que ele dissolve nesta temperatura e nessa quantidade de água, nessa temperatura, pergunta, se eu fixar a temperatura em 20 graus e eu quadruplicar a quantidade de água, ao invés de 25, eu botar 100 gramas de água. Me diz rápido, qual é a quantidade máxima limite do sal que ele precisa para saturar a solução? 40. Essa quantidade de água aqui não é 4 vezes maior do que essa? Então o máximo do sal que ele consegue dissolver, mantendo a proporção, tem que ser também o quê? 4 vezes maior do que essa. E 4 vezes maior do que 10 é quanto? 40 gramas. O que ele fez? Ele passou a solubilidade para 100 gramas de água. Aí ele questionou comigo, Nilton, mas vem cá, mas todos os livros que eu estudei, o exemplo era em cima de 100 gramas de água. Galera, isso não é regra. Nenhum conceito de solubilidade diz que a quantidade máxima do sal que você consegue dissolver, naquela temperatura, em 100 gramas de água. Livro nenhum diz que é em 100 gramas de água. Ele diz que é uma quantidade padrão de solvente, mas ele não diz qual é a quantidade padrão de solvente. Isso quer dizer o quê? Que se ele passar isso para você no vestibular e não falar qual é a quantidade de água é exatamente aquela quantidade de água do problema. Que no caso aqui, em cima de quanto? 25. E esta, então, é a resposta da letra B. Beleza? Agora, tudo bem. Olha para mim, olha para mim. Se eu fixar a temperatura e eu dobrar a quantidade de água, ao invés de 25, se eu pegar 50 gramas de água, me responde rápido. Qual é o máximo do sal que ele consegue dissolver? Claro, se isso aqui ele dobrar, essa merda ele também vai o quê? Dobrar. E o dobro de 10 é quanto? Aí seria essa a resposta. Vamos lá. Se ele colocar aqui um valor qualquer de água, aqui vai ser o quê? X. E numa regra de 3 você mata a solubilidade. Por quê? Porque a proporção soluto-solvente é uma proporção direta. Isso quer dizer o quê? Que se ele alterar a quantidade de água, ele altera a quantidade máxima limite do sal que ele consegue dissolver, exata e rigorosamente na mesma proporção. Tá claro isso? Mais uma vez, se ele não falar na prova qual é a quantidade de água do problema, é exatamente na quantidade de água do problema. Não passa isso para 100, porque senão tu vai fazer além do que ele pediu e não vai ser o que ele pediu, vai dar a resposta errada. Tá claro isso que eu falei? Agora, presta atenção no contrário. Olha para mim. Se eu fizer isto aqui agora, bom, já está resolvido, a resposta é essa. Perfeito? Letra A está aqui, letra B está aqui. Agora, e se eu fizer isso? Se eu mantiver a quantidade de água, 25 gramas de água, e eu duplicar agora a temperatura de 40 graus, me responde rápido, qual é o máximo do sal que ele consegue dissolver para saturar a solução? Quanto? Não dá para dizer. Não tem como fazer. Gente, proporção direta é somente mexendo com soluto solvente. Alterou a temperatura, não há uma proporção, nem direta, nem inversa, nem proporção nenhuma. Isso quer dizer o quê? Que se na hora do vestibular ele alterar a temperatura, ele é obrigado a fornecer para você a nova solubilidade na nova temperatura, senão não dá para resolver o problema. Tá claro isso que eu falei? Mais uma vez, proporção direta é somente soluto solvente. Mexeu com temperatura, não há uma proporção direta, não há uma proporção inversa, não há relação coisíssima nenhuma. Então, no vestibular, de novo, se ele alterar a temperatura, ele é obrigado a fornecer uma nova solubilidade na nova temperatura, senão não tem como fazer a questão. Tá claro isso que eu falei, pessoal? Vamos ver? Segunda questão, anota a segunda questão aí, vamos lá. Você conseguiu entender? Isso, legal. Quer copiar primeiro, né? Copia. Pessoal, volto a repetir. Se quiserem fotografar, fiquem à vontade, não tem problema nenhum, beleza? Não tirando foto de mim, para não queimar o filme, não tem problema. Podia cair uma pé d'água, né? Para refrescar um pouco, pô, tá quente pra caramba. Eu tô sonhando com o ar-condicionado com a metade do cérebro e com o outro com a cerveja. Acho que a da cerveja tá prevalecendo, pessoal, mas fazer o quê? Ninguém me pergunta, Nilton, você bebe todo dia? Não, eu só bebo em dia de feira, pessoal. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Às vezes alguém me pergunta, sábado, domingo? Não, sábado um whiskyzinho e domingo um vinhozinho para começar a semana em grande estilo, né? Posso passar a segunda, pode ser? Vamos lá, segunda questão. Anota assim, escreva assim, ó. Sabendo-se que o CS de um sal, sabendo-se que o CS de um sal é de 68 gramas, sabendo que o CS de um sal é de 68 gramas, barra 100 gramas a 25 graus, sabendo que o CS de um sal é de 68 gramas,
barra 100 gramas a 25 graus. Ponto. Calcule a massa. Calcule a massa. Perdeu? 68 barra 100. Bota aí, 68 gramas barra 100 gramas. Bota aí, CS, 68 gramas barra 100 gramas. Ponto. Abrevia, pessoal. Bota lá, CS, 68 gramas barra 100 gramas. Só isso. Olha lá. Calcule a massa da solução saturada. Calcule a massa da solução saturada. Calcule a massa da solução saturada que contém 3,4 gramas desse soluto. Calcule a massa da solução saturada que contém 3,4 gramas desse soluto. Calcule a massa da solução saturada que contém 3,4 gramas desse soluto. Beleza? Tu tem 1 minuto para fazer isso, pessoal. Pensa, 1 minuto. Entendeu mesmo? Legal. Isso. Quer uma sugestão? Fica um pouquinho mais devagar. Fotografa. Chega em casa você olha direitinho. Tá, tudo bem. 3,4 gramas desse soluto. Pensa na relação do CS que eu dei. Pensa, escreva a relação do CS para você ver, só que você vai entender. Tá copiando não, né? Porra, por que não falou? Ai, mas gente. Tá. É isso, está para isso, e isso está para isso. Você resolveu a conta errada. Mas o raciocínio é esse mesmo. Você só errou a conta. Saiu? Fez? Fez? Tá. Pessoal, volto a repetir. Não fique encabulado em errar. O lugar de errar é aqui. Aqui você pode errar à vontade. Você não pode errar no vestibular. Então, que você erre aqui, descubra qual o erro que você cometeu, que na hora do vestibular que você não pode errar. Beleza? Eu vou te falar quantas vezes eu errei na minha vida, pô, que pariu. Se preocupa não, é assim mesmo. E aí, fez? Vamos ver. Cadê? Isso aqui é o quê? Que número é esse? Isso, legal. Não. Não apaga não. Lê pergunta direito. Só lê a pergunta direito agora. Fez? E aí? Vamos ver. Muito bem, certinho, isso mesmo. Pessoal, suspende, para, olha para cá. Olha só. Se liga nessa. Eu falei que o CS desse sal é de quanto? 68 gramas barra o quê? 100 gramas, beleza? Nessa temperatura que eu dei aí, que não interessa muito agora. Olha só, que diabos quer dizer? Isso quer dizer o quê? Que ele consegue dissolver no máximo quanto do sal? 68 gramas do sal, né? Mas para isso ele precisa de quanto de água? 100 gramas de água nessa temperatura do problema que ele deu aí. Pessoal, se ele precisa 100 gramas de água para dissolver 68 gramas do sal, pergunto agora, quanto de água tu vai precisar para dissolver 3,4 gramas desse soluto? X. Não acabei de explicar aqui embaixo que é uma proporção direta, uma regra de 3 simples? É ou não é? Vamos lá, qual é o seu nome? Gabriela? Ou Gabrieli? Gabriele, tu consegue fazer essa regra de 3 de cabeça? Não? Consegue sim. Pessoal, ninguém fala nada não. Gabriele, me ajuda.
Você faria que isso vezes isso igual a isso vezes isso e ia isolar isso. Não é isso que eu faria? Não é isso que vocês fariam? Desculpa, pessoal, mas isso que eu acabei de fazer agora não é regra de 3. Isso é decoreba de 7ª série. Regra de 3 não é multiplicar cruzado. Regra de 3 é manter a proporção. Isso é regra de 3. Todo mundo, vamos lá. Qual a metade de 68? E 34 dividido por 10 é quanto? 3,4. Se esse número é a metade desse dividido por 10, x, que é a resposta dessa regra de 3, é a metade disso dividido por 10. Qual a metade de 100? E 50 dividido por 10 é quanto? Essa merda aqui dá 5. Calma aí, mas eu não terminei ainda, calma. Isso não é a resposta. Porque isso aqui é a massa de água. Eu não perguntei a massa do solvente. Lê a questão. Ele perguntou qual é a massa da solução. Pessoal, o que é solução? É a água mais o sal que está dissolvido dela no limite. Então a resposta não é 5. É 5 mais quanto? 3,4. Quanto é que é 5 mais 3,4? 8,4 gramas de solução. Isto é a resposta da questão. Tá claro isso? Agora, pessoal, para olhar para cá. Antes de explicar o que eu quero, eu passei essa questão por um motivo. E eu não dei ainda qual é o motivo pelo qual eu passei essa questão. Antes disso, eu quero te explicar como é que faz regra de 3. Vamos lá, dá uma olhada nisso aqui. Vamos lá, qual é o seu nome? Isadora. Isadora, como é que você resolve essa regra de 3 numa proporção direta? Como é que você faz isso? Você ia fazer que isso vezes isso igual a isso vezes isso e isolar isso, não é? Legal? Bom, pessoal, para rapidinho, olha para cá. Sai de cabeça isso? Claro que sai. Olha para mim. Geral, todo mundo, qual é a metade de 10? 5. Qual é a metade de 5? Que é esse número. Se esse número é a metade da metade desse, x, que é a resposta, tem que ser a metade da metade desse. Qual é a metade de 60? 30. Qual é a metade de 30? Então isso aqui vai dar 15. Se você multiplicar cruzado, vai dar os mesmos 15. Mesma coisa. Isso é regra de 3. Agora observe que eu fiz a proporção na horizontal. Concorda? Podia ter feito na vertical, que dá igualzinho. Esse número não é 6 vezes maior do que esse? Então esse número tem que ser 6 vezes maior do que isso. E 6 vezes isso dá 15 do mesmo jeito. Isto é regra de 3. Entendeu o que eu falei? Então, mais uma vez, regra de 3 não é multiplicar o quê? Cruzado. Isso é decoreba de 7ª série. Regra de 3 chama-se manter a proporção. Tá claro? Agora olha para mim, olha para mim. Por que eu passei essa questão? Para você chegar a essa conclusão do que eu vou fazer agora. Olha para mim. Bom, de novo, o que quer dizer 68/100? Isso quer dizer o quê? Que ele consegue dissolver quanto? 68 gramas do sal, mas para isso ele precisa de quanto de água? 100 gramas de água. Observe, totalizando quanto de solução? O que é a solução? Não é o soluto mais solvente? Quanto é que é 68 mais 100? 168 gramas de solução. Observe que eu estou simbolizando soluto STO, solvente STE e solução estou escrevendo S-ção. Olha para cá. O que eu perguntei na questão? Calcule a massa da solução saturada X, que contém não 68, mas 3,4 gramas desse soluto, desse sal. Pessoal, nessa questão eu perguntei alguma coisa sobre água? Não. Tanto que eu fiz a regra de 3 aqui para achar a quantidade de água e depois somei com sal dissolvido para achar a massa da solução. Mas vem cá, olha para mim. Soluto e solvente não é uma proporção direta? É ou não é? E soluto mais solvente não dá solução? Se isso com isso é uma proporção direta e isso mais isso é igual a isso, então isso com isso também dá uma proporção direta. Ou seja, daqui para cá também sai por uma regra de 3. Ele não perguntou nada sobre água. Aqui eu fiz uma regra de 3 para achar a quantidade de água e somei com sal para achar a resposta. Eu podia fazer uma regra de 3 direto com a solução, que foi o que eu perguntei. Mais uma vez, esse número aqui não é metade disso dividido por 10? É ou não é? Então x, que é a resposta, é a metade disso, que é 84, dividido por 10, que dá os mesmos o quê? 8,4. Por isso que eu passei essa questão. Entendeu o que eu falei? Mais uma vez, se soluto e solvente é uma proporção direta, ou seja, com uma regra de 3 você descobre, e o soluto mais o solvente é a solução, soluto e solução, você também mata por uma regra de 3, porque também é uma proporção direta. Todos entenderam? Você entendeu o que eu fiz? Mais ou menos. Qual a parte que você não entendeu? Vamos lá. Você entendeu que 68/100 quer dizer que ele consegue dissolver 68 gramas do sal, mas para isso ele precisa de 100 de água? Se ele precisa de 100 para dissolver 68, quanto que ele vai precisar para dissolver 3,4? X, é uma regra de 3. Achando isso aqui, eu peguei essa quantidade de água que é necessário e somei com sal dissolvido para achar a massa da solução. Mas se isso e isso é uma proporção direta, e isso mais isso vai dar isso com isso também é uma proporção direta. E aí faz direto. Porque eu não perguntei a quantidade de água, perguntei a massa da solução. Deu para sacar? Conseguiu entender? Questão 3. Posso passar a primeira questão do desafio? Pode ser?
Então bota no caderno aí, desafio, 2 pontos. Tá. Pode ser? Posso começar? Então anota assim, escreva assim, coloca aí. Tem-se uma solução insaturada, bom, o sinal bate que hora? Você sabe que hora bate o sinal? Então falta 1 minuto. Dito logo a questão e na volta a gente dá um tempinho e resolve, ou quer que eu dite na volta? Dito logo, então vamos lá, coloca aí. Então escreva assim, ó. Tem-se uma solução insaturada, obtida pela adição de 2 gramas do sal, em 10 gramas de água, obtida pela adição de 2 gramas do sal em 10 gramas de água, na temperatura de 15 graus. Ponto. Na temperatura de 15 graus. Ponto. Na temperatura de 15 graus. Ponto. Quantos gramas desse sal devem ser adicionados à solução? Quantos gramas desse sal devem ser adicionados à solução? Quantos gramas desse sal devem ser adicionados à solução para que a mesma se torne saturada? Quantos gramas desse sal devem ser adicionados à solução para que a mesma se torne saturada? Sabendo que o CS do sal, para que a mesma se torne saturada, sabendo que o CS do sal é de 110 gramas, sabendo que o CS do sal é de 110 gramas barra 100 gramas a 15 graus. Isso aí. Sabendo que o CS do sal é de 110 gramas barra 100 gramas a 15 graus. Tá aí a questão. Bota no caderno aí do lado, escreva assim, primeira questão do desafio. Vamos ter uma série de desafios até o final do curso, legal? Oi? 110 barra 100 a 15 graus. Beleza? Pessoal, vocês estão liberados para o intervalo, nós temos 15 minutinhos de intervalo.